Sophia, can you hear us? Perfectly. Can you hear me well? Yeah. Hi, Andrew. Nice to see you. Bom, gente, primeiramente, muito obrigado a todos pela presença aqui. É muito bom a gente ver vários rostos conhecidos, dá um acalento no coração quando a gente vai começar a falar. Eu sempre brinco que o papel do moderador aqui, ele pode ser longo, ele pode ser bom, ou ele pode ser curto. Normalmente, se ele é longo, ele não é bom. Se ele é curto, ele é bom. E aqui ninguém veio para me ouvir, na verdade, né? Então, eu estou aqui mais para fazer esse meio de campo. O conselheiro Diogo está chegando. Agradecer a Sofia, como sempre, uma parceira incrível nossa. E agradecer também ao Andrew, fez uma viagem longa para estar aqui. E já para poder iniciar os debates, os assuntos, eu passo a palavra para o Andrew, que vai trazer uma perspectiva da União Europeia sobre private enforcement e leniência, e como a gente pode estruturar essas duas facetas desses programas. Andrew. Obrigado, Luiz. Obrigado vocês. Vocês falam inglês. So I will stop to destroy your language. Thank you for the introduction. I think you said good things. Excuse me. I thank all of you for your attendance. I thank the Bar Association and IDP as well for hosting. And it's my sincere pleasure to discuss with you some aspects of the European competition law, particularly in the litigation, in the private enforcement, we call it, as opposed to the public being the government, and discuss some of the most interesting things, to me at least. It's a huge subject. I understand that the people in the audience do understand a lot about competition law, perhaps, and I will not teach the priest to pray, but I will cover some basic things. Then I will cover some very detailed things, probably too much detail, but they're actually what's happening now. And then I'll conclude with maybe some larger, some policy questions and what I think is important for the future. Because at this moment, Brazil is undergoing a very important moment, which is a revitalization of your own private enforcement for competition law. And so at this moment, I am very happy to be in Brazil to try to share lessons from Europe, who is maybe 10 years in front of you. So hopefully it's useful. As I indicate here on the slide, the EU damages directive at the intersection of public and private enforcement, and maybe that's worth translating, Luiz. Prazer conhecer você. Right. So maybe just Luiz, the intersection of public and private enforcement might be worth just ensuring if you just translate that. Just go back to the first slide and just say that in Portuguese. That's what I mean. Traduzir, the EU intersection of public and private enforcement. Sorry, put him on the spot. So, yeah. Ok, no, now it's working. A ideia central aqui é a gente poder debater um pouquinho aí a relação entre o enforcement público, que normalmente vem da autoridade concorrencial, e o enforcement privado, que pode aí ser estabelecido por agentes privados em ações de indenização, em ações de ressarcimento de dano, e é um tema que está aí bastante na moda depois da recente alteração da legislação. Então, agora eu vou voltar para o Andrew já fazendo a explicação. Very good. I'm glad this is understood, because at this moment, it's actually quite a very unique and strange situation in Europe, which I hope is not imported into Brazil, this intersection between public and private. It's a symbiotic relationship, if this word makes sense. And probably there's a corollary, not a parasitic, a symbiotic, where they both help each other. Now is a very strange time, how they collide a bit at this moment, literally within the last few weeks in Europe. So keep this in mind, that'll come up later. But let's go to the first, I can do this, yeah? What do I do? Which one?
just a refresher. Obviously, everyone here knows everything, but just in case someone has forgotten, this is how the European competition laws are enforced. There's the public and there's a private. Mainly it's public, of course. The European Commission is like your CAGE. That's pretty simple. Let's just keep it at the basic ones. Then you have the courts. So you have the courts who review the CAGE decisions. You have the courts who review, of course, the litigation that ensues upon the appeals of the European Commission, the EC, of the Commission decisions. And then you have a couple layers of those, a couple levels of those. And those are also active when it comes to private litigation as well. And they are enforcing competition laws in Europe. Then you have the national competition authorities. So let's say you have the German, you have the Bundeskartellamt, you have the Swedish, you have the Konkurrensverket, you have the CMA, Competition Markets Authority in the UK, all these national ones also, because they all have their national rules, as they should. So there's two layers of laws and two layers of regulators. Then you have the national courts, of course. The national courts can review the national competition authorities' decisions, and the national courts also review the private litigation. Getting complicated, but really it's not so much. Then you have the European Competition Network, which is really almost informal way that different countries are working together, like you have in South America. There is some cooperation at the regulator level across the different Latin American countries. Same thing in the Nordics. There's the Nordic Competition Network, where Sweden, Norway, Denmark, etc., they work together. Sweden and Finland actually just raided the berries. I know you have delicious fruit down here, but up north they have blackberries, blueberries, etc. The berries cartel has been raided by the Finns and the Swedes. Sounds cold. It sounds delicious, but it's actually serious, and that is a product of the competition network. They're working together across the borders. So underneath the guarda-chuva of the European Commission are the individual countries also working together. And then you have private damages claims. There's two pillars, really, to enforcement. There's the big one and the little one. The regulators, the CAGEs, are the biggest. They're the big dogs. Then there's a little puppy dog, which is the private enforcement, which is the lawsuits after the fact. So European Commission says the truck manufacturers have conducted a cartel for 14 years, and they're going to pay 3.8 billion euros in fines. And that's great. The money goes to the general fund, which, God knows what Europe does with the money. The victims of the cartels get nothing, absolutely zero. So therefore you need private damages claims. Why is this important that it works together? Because the fines alone are not enough to truly punish the cartels enough so that they stop doing it. I will just say cartels instead of saying cartels and abuse of dominance, cartels and monopolies. We'll just say cartels for the infringement of the competition law. So essentially, this is how it works. Now, private damages claims, they start, as you all know, in court of first instance, appeals court, appeals to that, sometimes Supreme Court, and sometimes national courts, let's say, not England anymore after Brexit, but let's say the French court. French courts routinely at the first instance will say, we find no damages, we find nothing, because automatically it's appealed. Then it's appealed again within the French system. When you have a European question within your case, like what is this new European law going to impact this national case? You have a reference to one of those European courts to answer the European question and then refer it back to the trial court. Now you're imagining this very complicated spider web, which you can get caught in if you're the fly, which is true. So that's why you have experts doing it. But essentially, this is a very complicated network intended to do one thing, which is to enforce the competition laws on both the public and the private sector. So that's essentially how it works. The victims get nothing unless they bring a private lawsuit. And without that, you don't have enough disincentive to stop doing very profitable cartels. That's it in a nutshell. Well, I think that's the end of my talk. That's the last slide. Goodbye. Thank you. Adios. Boa noite.
We need assistance, please, to advance the slide. Ah, the grass cartel, Grama Cartel. So, very good, thank you. This will highlight with some numbers, albeit old numbers, this will highlight the importance of private enforcement. And why do I keep talking about private enforcement? It's because it is the little puppy that has not had enough maturity. It's only beginning. It's very important, but it has not had the right amount of attention to become actually effective. Why does it need to be effective? Hardcore cartels. These are price fixing essentially everywhere, all the time, and they take billions out of the economy of the entire world. 10% of sales in the rebel market are the price effect. So if you paid 100, you should have paid 90. Simple economics. Look at the size at the third bullet point. Look at the size of the impact of these cartels. And look at the amount of the fines. Sometimes the fines are nowhere near the amount of profits. So CADE, Department of Justice, European Commission, the KFTC in Korea, they can do anything they try to do, but it's still not enough to get all that money out. This is why we must have a more effective private enforcement regime, because the cartel gains outweigh potential losses. So let's say you owned a company and you were very cynical, and your executive said, we did a cartel. How much did you make? 100 million. How much were the fines? 50 million. Oh, well done. Here's your bonus. And if you stop doing cartels, you're fired. So you can see how a cynical person might think that cartels ought to continue. So we must increase the other part. So these are old statistics, but I think they're demonstrative because of the final point. If you have fines and the normal amount of private enforcement, if private enforcement isn't strengthened, you're still below the level of the profits of a cartel. So you can't just have mediocre private enforcement, just like you can't have a mediocre CADE with mediocre fines. You must have both in order to truly stop the behavior. That is very, very indicative there. So how does it work? Well, the private damages claims in Europe are codified now in this damages directive. Why did they need a damages directive? Because even in Europe, it wasn't working well enough. Damages directive came into force 2014. Each member state had to transpose into the national laws by 2016. Why did they need that? Because even over there, my law firm entered in about 2008. 2001, there was hardly any private enforcement in Europe where there was rampant cartels. Imagine, continent that includes Germany doesn't have private enforcement. So you needed some law, and they introduced the law. Even by 2009, there were only 18 cases in all of Europe. Imagine, so Brazil is not too far behind. So your law, 14407, 2022, I think that's the way it's said. You're all familiar with this. I think it's one of the last things Bolsonaro signed before he left. This is equivalent to the damages directive. What is the purpose of this? To enhance private enforcement, because as we see, it's an important part of this pillar to disincentivize cartels which are harming the economy. So this law has just begun, untested. Now, the damages directive, even though it looks a lot older, is still only now coming into force in actual practical ways in Europe. We are only now seeing results of this law that was transposed in 2016, 7 years later. So if we think that Brazil is slow and behind, you're not that far behind Europe, okay? And it's the impact of the damage directive is already being felt, and positively. So there are some issues, of course. The real point of the damages directive was, and you don't have this in a single country, was to stop the bad guys from having hiding places. I filed a lawsuit in Poland against a Polish cartel. It was a big mistake because Poland doesn't work. Poland doesn't work for private enforcement. There's something called the Italian torpedo.
where if you are a cartelist and you think you're going to be sued in one of the big three jurisdictions, that is England, Germany, or Netherlands, you quickly file a lawsuit yourself in Italy for a hindrance. So you start your own lawsuit against yourself, really, in Italy, because you know it'll take 2 decades to do anything. Italian torpedo. So you strategically choose a better country. The damages directive is meant to remove these hiding places for the cartelists. It's meant to even up all the countries. It's meant to standardize the procedural points in every country and to, in other ways, enhance and facilitate. And this is not even-handed. It is absolutely one-sided bias to help private enforcement. So we have, sorry, the basis, like everything else in Europe, is based on one of the 4 tenets of the European law. And the 2 for the damage directive, effectiveness and equivalence. And you imagine the equivalence, of course, every country has to be right. It has to be correct and they have to be even, okay? The laws have to be effective. You have your national laws, but they must be effective within the European construct. So otherwise, your national law is going to have to change. That's probably why London left the UK, left the EU. They didn't like this kind of control over them. So limitation rules, that's one of the big ones. You used to have very different limitation rules in different countries. Imagine if you have a cartel that goes across all the countries, and some countries, they're free from any lawsuit. In other countries, they're exposed to lawsuit. They standardized, which makes it easier for cartel victims to come forward and know that they at least have a chance. I don't know if Sophia is going to get into this, but in Brazil, you have an appeals process for CADE that could take a couple decades. Meanwhile, your limitation period begins at the date of the decision. So you could have the appeals ended years after your limitation period has ended. So you could try to bring a claim 10 years after your claim, the CADE decision might be overturned. This is exactly what was happening in some countries of Europe, and the damages directive was meant to address this. And this is happening right now. There's a couple cases right now on limitation. There was a European Court of Justice, an ECJ decision called Chimera, that ruled the Swedish, the Spanish, and the Finnish limitation rules were against the principle of effectiveness, and therefore, sorry, defendant, sorry, cartelist, we are going to force the Swedish and the Finnish and the Spanish law to change to accommodate the lawsuit because they're not fair. Sweden's own law had to be twisted in that case. And the national courts, you remember, this spider web, the national courts are following this. That case was called Cogeco. It was a Portuguese company, and I hope I got that right. Or Cogeco. I think you say Cogeco, and they would say Cogeco. In the Netherlands, in the state court, in a trucks claim, there was a case called Chimera. Chimera was following directly Cogeco. So European court dictates, national court follows. Chimera said the exact same thing. So now the national courts are implementing what the European court says about the damages directives mode. So you got to change your laws. And by the way, your courts need to change too. Cogeco forced to change in the Amsterdam court and others. This is the Amsterdam Appeals Court. So your laws will change and your courts will interpret the law the way we say you're going to interpret the law. Why? To increase, enhance, facilitate private enforcement. And again, it's a policy decision. We must have more private enforcement. So we are going to make countries subvert their own laws to do this. And the courts, the judges appointed for life are going to have to do what we say. Imagine that. The reason better be a good one. And the reason is we need more private enforcement. Now, there's another one, damages. How do you prove antitrust violation impact? How do you prove someone lost money? It's incredibly difficult. It's incredibly complicated and expensive. And even today, European courts really have no idea. There's a trucks claim, the biggest cartel in history. There was a judge in Lyon, France, who said, I don't see damages, it's nothing.
And a court in Norway, in Oslo, said the exact same thing. No damages, nothing. Then you have 10 Spanish courts saying, I see 16% overcharge, so I'm allowing this. And the Competition Appeals Tribunal, a specialized court in London, found Royal Mail, which is the National Postal Service, every time they bought a truck, they paid 5% too much. And they had a 385-page decision explaining why. So a lot of courts who don't know what to do, they just look at Royal Mail and they say 5%. It's that unscientific. And you think Brazil is behind? No, not at all. There's a few influential courts, and then everyone else is following along. The damages directive explicitly states that courts may estimate damages. You don't need a scientifically perfect figure if you're a court to award damages. Now, why would a court want to award damages? To facilitate, enhance, etc. private enforcement. Again, it all comes back to the same thing. So courts are specifically by European law allowed to estimate. And if court says we can't estimate, they're going to have what happened with Chimera. You will interpret it this way. So you can see how even calculating what the victim should be paid is being dictated by Europe, and they're allowed to estimate because it's just too complicated. So these are happening literally right now, as you'll show. Don't try to read this. This is written this way, so if you want this, it can be sent to you. Luis and his firm can send it to you, and you can read these, but I'll just tell you what they are. The big three jurisdictions, these are the leaders over there in Europe of who's bringing these cases. Germany brought one about damages. This is December 2023, only a few months ago. Estimation. Germany itself, who is one of the leaders in this, needed, in this case, estimation, because it was so difficult to prove the cartel damages. That shows, and everybody's going to follow Germany because they're one of the big jurisdictions. They are putting into place immediately right now, and I'm being very high level with this decision, that estimation suffices. And it's a lot of money that they're talking about. They're making assumptions. Imagine you're a judge and you say, I assume it's 20 million. Therefore, here's your 20 million. Yes, yes, because that's what's been dictated by the damages directive. This 14407/2022, I don't think has reached that yet. But in a way, you can see the sensibility. If you make it impossible to estimate damages, you're always going to end up with zero. And zero is not just, and zero is not going to help public enforcement to actually enforce. In the Netherlands, applicable law. The Netherlands is usually, and there's a lot of Brazilian cases being brought in the Netherlands. I should break and say right now, there are many Brazilian lawsuits with Brazilian victims being brought elsewhere. I myself have brought cases on behalf of Brazilian clients who have strong claims in the UK. We also have them in the Netherlands. We have them in Germany. The Mariana Dam, for example, why is that not in Brazil? Because they don't think they're going to have justice. We've got to fix it in Brazil, and Sophia is going to go into that. But don't think that Europe is perfect and they're so miles ahead of you. Applicable law, the Netherlands says, well, we're going to apply Dutch law to claims from every jurisdiction if they're all grouped together, because it's simpler, because it allows private enforcement. They could say, we have claimants like in the trucks claim were 31 different countries. Are you going to apply 31 different laws to this single lawsuit? No, they can. They decided they would just apply Dutch law to make it simpler. Then they reversed themselves, but it is possible. It is possible to make things that simple. Again, it's the same theme. I'm beating the same drum. They're making it easy. And in the UK jurisdiction, this is bad news. Brexit. Brexit was a bad idea. I'm a British citizen now. It's too late for me to go live in Italy because of Brexit. So I'm no longer, taking advantage of that. Trade is suffering. Trade is suffering for the UK because of Brexit. And guess what? Jurisdiction. Jurisdiction is our word for finding the court where your case can be held. I don't know if it's the same word. So before Brexit, the European Commission decisions, like your CAJE decisions,
could be tried in any court in any member state, as long as you could find a defendant there. Anywhere. So that's why you can have a Italian torpedo or go to one of the big three. You could just choose. Post-Brexit, as we're finding, the Brussels regulation on jurisdiction no longer applies. I've got a case right now. It's public knowledge. I represent Volvo Cars. Volvo Cars used to bring their claims in the UK, which is fantastic. Post-Brexit, there is a cartel with a UK domiciled addressee. That means one of the criminals is British. We cannot bring Volvo Cars' claim in England against a British defendant because of Brexit, because the Brussels rules don't apply anymore. It's absolutely insane, and it's very hurtful. So let's say you've got Jaguar Land Rover. Jaguar Land Rover, a different client of mine, also public knowledge. The European Commission's decisions don't help them like they used to when UK was part of Europe. It's no longer binding effect because they're not in Europe. It's absolutely crazy. The United Kingdom decided to hurt Jaguar Land Rover by doing Brexit, so you can't take advantage of the Kaji equivalent. So jurisdiction is now very, very hot there. So these are the main, there are some other interesting cases. And there's a lot going on with litigation funding, and there's a lot going on with the Digital Markets Act. And there's a lot going on with many things. I can't talk about all of it. And as you can suspect, I can talk forever. But these are the three main ones I wanted to point out what's going on. So now, class actions. This is going the opposite direction of what I keep saying about making it more feasible, facilitating, enhancing, etc. They decided not to have a single opt-out class action for Europe. This was a policy decision. This was a decision, I think, that was based a bit on politics, a bit on lobbying. In the United States, the opt-out class action system is determined to be especially well-suited to antitrust follow-on damages actions, because you're following on from a credible and very important regulator, because the type of action you're bringing, you can't bring a frivolous one. It's almost impossible to bring a fake or false one of these. And they cost millions of dollars to bring. Europe decided we don't want them because they'd be too effective. This, I think, is absolutely against the theme of the damages directive, that in any event, the people who don't want a class action, and I think we know who they are, they won that one. So what you have is you've got a kind of a class action regime in Europe, and unlike the US, opposite to the US, they decided only competition law cases cannot be brought as a collective action. Everything else, well, not everything else, but there's 8 or 10, and they specifically excluded the one that is best suited for it. So what do you have in the trucks cartel, for example? Literally thousands of cases trying to do the exact same thing and having, as I said earlier, very disparate results. 0 in Oslo, 0 in Lyon, 16%, or otherwise 10 million, 180 million in the UK, all different results all over the place. It's crazy. We should have had one case, but that is an example that I think Brazil could learn from. I know you have your own law and your own perspective on these, but this is something that I think in Europe they got wrong. So Portugal, you might already know this, has a great opt-out regime. Portugal is going to become one of the big three. I can hint that. We're looking at Portugal very closely. UK is no longer going to be one of the big three. Portugal has an opt-out regime. And I think Portugal could do very, very well for private enforcement. And I think Brazil and Portugal work very closely. I think that's a good relationship. So what you have is these big groups put together by a complicated structure. We've got a case in Germany where they've got literally thousands of claimants put into a special structure. The structure was challenged by the defendants. The court ruled that the structure was illegal. They dismissed the case. The case was worth hundreds of millions, and they dismissed the case. 5 years later, finally, the Court of Appeals said, okay, the structure is all right after all. But we lost 5 years. This would never happen if you had a proper collective action regime. Now, I don't know how much time I have, but this is the policy bit.
This is what's happening right now, that literally 3 weeks ago, I had a discussion with Maria Jaspers. She's the cartel director general of the CAGI equivalent European Commission. I couldn't understand this, but the statement was private actions are so effective that the leniency applicants are afraid to blow the whistle and admit to the cartel. This is, I'm not sure that's correct, but I think she's been told that. So therefore, they might review the damages directive. The damages directive is an infant. It's just beginning, and it is not perfectly effective. I think this policy level decision to somehow perhaps pull back a bit on private enforcement, I think is destructive. I think you weaken this pillar of disincentive to do a cartel. You must continue with the high level of fines. You must continue with the high level of private enforcement. The statement is that current cartels are continuing longer because they're afraid to blow the whistle. They're afraid of paying too much money. Right? Okay, maybe so. What about future cartels? When they learn the damages directive has been watered down or altered, and they're going to be less money to pay, wouldn't you be more likely to start a new cartel? Well, apparently that's not part of the thinking. This is literally 3 weeks ago, I had a discussion with her. And I believe that CAGI is not thinking about this, but I don't know what CAGI is thinking. I think it's a mistake. I think countries like Finland, and I spoke to the CAGI equivalent of Finland, the CAGI equivalent of Belgium on this subject. Finland says, no, we need more punishment. We need higher fines. So you see there's a split, kind of like a national court being told what to do by Europe, and then a national regulators almost thinking, I don't understand why you're taking some of the strength away from private enforcement. We here in Finland want more money, more fines, more punishment. So there's a little bit of a schism. At this very moment, literally, I was at a Congress hearing this. So watch this space. I don't know what's going to occur. I think Brazil, with your new damages directive, this 14407, should be paying very close attention, because I happen to know that 14407 was based partly on the damage directive, partly on what's happening in the US, taking the best from other jurisdictions. Well, as these changes are impacting damages directive, Brazil ought to pay close attention at the good things and the mistakes that maybe are being made abroad. So if you are a cartelist, you wonder, well, should I blow the whistle on myself and then I pay? And then if I don't blow the whistle on myself, well, then I'm going to end up paying, but later. And what is my option here? And it's almost like this. My wife's a Brasileira, and she says this, and I won't butcher it. If you can read that, maybe you can say it. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Yes, and there is no good choice. Hobbesian dilemma. But it is worse if you hide, and we must continue this. You will be fined. You will go to prison in some countries, mostly Commonwealth countries, and you will have civil liability, even though you have no joint and several liability, and you will have lawyers' costs, and you have negative publicity, but every single one of those will be worse if you don't come forward, and we must stick to that. So I think come is better than pega. You know, if you want the cartels to lose, I mean, I would rather see them eaten than just peg, gay, whatever it is, past tense. So I do think that we should not have an equal choice. We must make hiding the worst option. And I think they should look at the leniency program instead of the damages directive, by the way. So don't go after the damages directive. Keep your eyes on what's happening in Europe. The leniency program itself, where CAGI has this too. I think in the year 2000, Brazil was the first country to introduce a leniency program. And in 2020, I think Brazil was the first country to enhance the leniency. You should also be leaders in protecting it and maybe adapt the leniency program to do whatever you were thinking to doing the damage directive, improve or change the leniency program instead and keep the private enforcement strong.
So this is what I think my solution is. So I hope that wasn't all too much, but I did want to talk about the policy thing that is happening right now, which I hope Brazil will pay attention to and take the right lessons. É sempre bom te ouvir, Andrew. Você sempre traz uma perspectiva. It's really, é muito bom te ouvir aqui. Você sempre traz perspectivas diferentes, sempre novidades sobre o assunto. A gente tem uma dificuldade aqui muito grande mesmo quanto a estimar quais foram os danos que o cartel trouxe. Isso foi bem pontuado por você. E talvez nada melhor do que ouvir uma economista também formada em direito para trazer um pouquinho desse tema, trazer um pouquinho aí dessa visão no Brasil das ações de indenização de dano por cartel. Então, Sofia, vou te passar a palavra e agora é com você. Acho que sua tela está compartilhando ainda. Vocês conseguem ver minha tela? O PowerPoint? Ainda não. Vou tentar de novo, peraí. Sempre bom a gente ter essas virtuais, mas a gente sempre passa por esses problemas, né, de vídeo. Tá no avião. Um painzinho. Conseguiu? Conseguiu agora? Conseguem ver minha tela? Ainda não. A gente está vendo aqui o que aconteceu para tentar arrumar. Bom, eu vou começando primeiro. Thanks, Andrew, for your amazing presentation. Sofia, agora tá aparecendo. Espera um I- pouquinho. Só coloca a tela cheia, por favor. Deixa eu ver se agora. Tá comigo? Não cai ainda não. Mais uma coisa. Michael Hausfeld, the founder of our firm, is one of the greatest names in competition law. Michael Hausfeld is not easily impressed. Michael Hausfeld happens to have a student in one of his courses, Sophia. Michael Hausfeld told me he is very impressed with Sophia. So that's the boss speaking, not me. Not that much, Andrew. But thanks for the compliment. Well, since my PowerPoint is betraying me, I wanted to speak in English to contemplate you, Andrew. But I know that on behalf of Diogo, our new commissioner, who loves our Portuguese vernacular, I will go ahead and do this in Portuguese. And I know you have a translator there. So, and we are I'm not in Brazil, but you are. So. Gente, é um prazer estar com vocês. Eu sinto muita saudade desse auditório. Infelizmente, não consigo olhar para os rostinhos de vocês. Não sei quem está no auditório, mas imagino que carinhas muito conhecidas. Alguns alunos, ex-alunos meus, disseram que viriam. E sei que agora a Raquel também está dando a disciplina de Direito Econômico. Então, é um prazer estar muito em boas mãos. Uma amiga e uma colega querida. E o Luiz, o Diogo, enfim, estamos todos entre grandes amigos. Diogo, meu sempre chefe, e agora no Conselho do CAD, que é uma alegria. E o Luiz e o Andrew, não preciso nem comentar, né? O Andrew deu um show aqui. Então, eu vim humildemente trazer uma simples contribuição de quem vem estudando isso bem a fundo, porque estou terminando aqui minha tese de doutorado. Estou passando um tempo nos Estados Unidos, fazendo alguns estudos comparados e olhando muito, por exemplo, americano e europeu e pensando no que a gente pode melhorar no sistema brasileiro. Então, eu queria trazer algumas reflexões aqui e começar por um ponto que o Andrew tocou,
que me sensibiliza bastante, que é a palavra over-litigation, né? A União Europeia usou muito o over-litigation durante o processo de discussão da diretiva de 2014, e a gente... É muito interessante refletir sobre essa palavra, né? Se existe, de fato, um over-litigation, ou seja, um excesso de litígio do ponto de vista do private enforcement, e se isso seria, de fato, prejudicial ao sistema. O termo over-litigation, ele vem, né, do sistema americano, é uma das principais críticas ao sistema americano, que foi fundado com base no private enforcement. Então, o private enforcement nos Estados Unidos, ele surge concomitante ao public enforcement, e ele é, como o Michael gosta de falar, viu, Andrew? O private enforcement, o advogado, ele faz o papel de um private state attorney. Então, ele faz o papel, de fato... Luiz? Tá ruim o áudio? Tá não? Ah, tá. Vocês conseguem ver meu PowerPoint? Ainda não, né? Consegue? Ah, ótimo, ótimo. Então, o juiz, ele faz, de fato, esse papel de... Né, o juiz, o advogado, ele faz esse papel de fato, auxiliar no public enforcement. Então, o que eu queria trazer aqui é um roadmap rapidinho, trazendo algumas reflexões sobre onde o sistema brasileiro ele se originou, né? O que foi que ele bebeu e o que é que ele tem bebido ao longo dos anos, né? Da onde ele vem se alimentando e quais são os caminhos mais adiante, não só a título de private enforcement, mas a título de cooperação com o poder judiciário, né? Essa interlocução entre o antitrust e o judiciário. Então, primeiro eu queria trazer aqui uma breve reflexão sobre a própria origem, né, da nossa lei brasileira de direito da concorrência, que remete ao Decreto-Lei 7.666 de 1945, e que tinha em si raízes muito fundadas na lei americana, né, no Sherman Act. Então, ao longo do tempo, essa inspiração norte-americana ela vai se misturando, né? Tem até alguns artigos que procuram explorar, olha, quem está hoje mais influente é o direito antitruste europeu ou é o direito antitruste americano, né? São os dois grandes polos de direito antitruste que vão influenciando os sistemas menores. E eu tirei essa ilustração aqui bem interessante de um roundtable da OCDE do ano passado, em que a OCDE tentou ali fazer uma comparação entre diferentes sistemas antitruste e chegou a esses dois modelos, né? A gente tem o Judicial Enforcement System e o Administrative Enforcement System. Então, de forma muito simplória, aqui a gente tem algo mais parecido com o sistema americano, né? Na primeira figura, que é esse Judicial Enforcement System, em que a Autoridade de Defesa da Concorrência ela vai investigar, o privado, né, os litigantes privados também compartilham esse poder de investigação, porque eles podem, apesar de no Brasil, né, a gente também poder trazer standalone, assim como na Europa, standalone suits, não é muito comum, né? Na verdade, é uma exceção. O mais comum é que a gente trate de follow-on suits, de ações que tenham sido julgadas e que pela Autoridade de Defesa da Concorrência e que são submetidas a uma demanda indenizatória a título follow-on. Então, nesse primeiro sistema, que é o sistema, né, mais utilizado nos Estados Unidos, apesar de o FTC ter um sistema de processo administrativo próprio, não é muito utilizado, e, portanto, esse sistema ele representa bem o que é o sistema americano, que é a autoridade fazendo esse papel investigatório, compartilhando esse papel investigatório com os privados e trazendo para as cortes, né, esse litígio. Então, em última instância, o Poder Judiciário nos Estados Unidos ele tem uma participação muito grande no direito antitruste e a Suprema Corte, principalmente, né, grandes decisões que norteiam o sistema, lembrando que é common law, né, então a gente está em uma lógica diferente do civil law, vem da Suprema Corte americana. Enquanto que na União Europeia ele lembra um pouco mais o nosso sistema, né, que é um sistema de Administrative Enforcement System, em que a autoridade concorrencial ela vai investigar e decidir, né? Que é o que o Diogo está fazendo agora ali no Conselho, brilhantemente, e decidindo sobre o que a Superintendência Geral investigou.
e depois isso pode ir para a corte, mas no sistema revisional, né? Então, a gente vai ter a figura das anulatórias. Então, percebam que, apesar da nossa Lei 12.529 ela ter sido inicialmente pensada, né, com base ali das motivações do Sherman Act, o nosso sistema, o nosso desenho atual, ele lembra muito o desenho europeu, e por isso que o Andrew muito corretamente fez essa alusão, né, aos 10 anos da Damage Directive de 2014. E agora, né, como é que a gente pode ver essa interação entre o judiciário e o CAD? Isso é uma foto, né, recente que acalentou muito meu coração de ver o acordo de cooperação técnica entre o CAD e o STF, duas casas que eu pude integrar por algum tempo, assinando esse acordo de cooperação técnica, que tem como objetivo disponibilizar o time do CAD, do DE, hoje brilhantemente comandado pela Lília, para realizar estudos econômicos em matéria concorrencial, né, nas ações que tratam de algum tema que tenha aí essa interlocução com o direito da concorrência e esteja sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal. E essa imagem, para mim, ela significa bastante o que eu tenho estudado aqui, que é uma taxonomia que eu tenho desenvolvido aqui, das diferentes funções, né, que o Poder Judiciário, que essa litigância regulatória antitrust, ela vai exercer no nosso sistema. Então, eu gosto de dividir isso em 3 grandes funções. A primeira é a função derivada, tá? A primeira é a função revisional. Essa função revisional, ela se subdivide, né, em 2 categorias. A primeira, o judiciário, ele vai revisar as decisões administrativas da Autoridade de Defesa da Concorrência no âmbito da sua função investigativa e adjudicatória, né? Então, essa revisão vai se dar tanto em relação à parte investigativa que foi desenvolvida da Superintendência Geral, quanto na adjudicação do caso no âmbito do Conselho. Então, são as anulatórias clássicas, né, que a gente vê no judiciário, mas mais utilizadas no âmbito das agências reguladoras, mas também podem ser propostas com base na decisão do CAD. Normalmente aqui a gente vai falar de uma revisão formal, né? Não é uma revisão de novo, não é uma revisão de mérito, como se existe em outros sistemas. No Brasil, ela é uma revisão mais formalística. A segunda função, né, essa subfunção revisional, ela tem a ver com as decisões administrativas das autoridades concorrenciais, mas na sua função normativa, o que é um pouco assim, mais difícil de exemplificar. Talvez fosse mais fácil e mais intuitivo a gente pensar na função normativa das agências reguladoras, por exemplo, uma instrução normativa, uma resolução. Isso porque a agência reguladora, ela usufrui desse poder normativo, esse poder normativo que foi atribuído, né, que foi descentralizado do poder legislativo. Então, é um poder normativo secundário, certo? Enquanto que o CAD, ele não tem uma função normativa tão similar a uma agência reguladora, e há quem defenda que não existe essa função normativa no CAD. Uma decisão muito paradigmática que ensejou esse tipo de discussão é a decisão do Fuchs, que é conhecida como a decisão de deferência, né, sobre as decisões do CAD. É interessante porque o ministro ele faz exatamente essa analogia entre as decisões das agências e a decisão do CAD. E quem discorde desse posicionamento entra muito na questão de que o CAD não possui uma função normativa equivalente à de uma agência reguladora. Exatamente porque quando a gente tem uma resolução do CAD, quando a gente tem uma instrução normativa, na verdade, ela está instruindo o jurisdicionado. Ela não está criando uma norma para um determinado setor, até porque o CAD tem uma atuação transversal em vários setores, né? Não tem uma atuação setorizada igual a uma autoridade administrativa, uma agência reguladora. Então, essa é a primeira função revisional. Depois a gente fala da função derivada, né, que tem a ver com private enforcement, tem tudo a ver com private enforcement, mas mais na perspectiva das ações do tipo follow-on. Então, o que o Andrew estava ilustrando bastante aqui é onde a gente vê o private enforcement funcionar como de uma forma, né, complementar e até assim, interagindo muito perto do public enforcement, que são as ações coletivas.
Por quê? A ação coletiva ela vai estar tratando do interesse de uma classe. Então, ela vai exercer essa função de uma litigância regulatória, né? De você, através da litigância, fazer um papel de regulação daquele mercado, porque você está servindo todo um setor da economia. É uma literatura muito vasta, especialmente aqui nos Estados Unidos, essa ideia de regulatory litigation, e ela está muito ligada à força das ações coletivas, né? Então, quando a gente pensa nessa função da litigância regulatória antitrust, essa função derivada com base nas ações follow-on, a gente pensa numa função, assim, um vetor muito forte, que vai ali ajudar naquele under-enforcement clássico que a gente enxerga no public enforcement tradicional. E, por fim, a terceira função, que é a função independente, né? Quando o judiciário ele aplica as leis de defesa da concorrência de forma direta, sem que precise dar intervenção no CAD. A gente pode ver isso através das ações do tipo standalone, que não são uma modalidade muito clássica aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é muito utilizado. E, em segundo lugar, independentemente da existência, né, de uma decisão administrativa, o judiciário também poderia analisar a constitucionalidade, né, da lei antitrust ou da extensão dos poderes atribuídos ao CAD ou à autoridade concorrencial. Nos Estados Unidos, por exemplo, hoje se tem uma discussão muito grande sobre se o FTC Act teria limitado os poderes ali do processo administrativo do FTC, né, que é o Administrative Adjudicate Procedure do FTC, e até onde essa decisão ela poderia ser apelada antes ou depois, né? Você poderia entrar com recurso antes ou depois para não prejudicar ali o investigado. Então, eu trouxe essa taxonomia mais para a gente ilustrar aqui todo o leque que existe, né? O private enforcement ele é um dos componentes dessa relação entre CAD e judiciário, mas ela é muito mais ampla do que isso. E certamente o private enforcement no Brasil ele foi muito influenciado, assim como na Europa, pelo distanciamento das cortes do antitrust, né? Se a gente for pensar assim, numa perspectiva histórica, o Poder Judiciário ele teve pouquíssima exposição ao direito antitrust ao longo dos anos, né, no Brasil. Então, isso fez com que o Poder Judiciário se visse desconfortável com esse tipo de matéria. Mas isso não é a primeira vez que acontece. Quem advoga ou já advogou em direito tributário, por exemplo, lembra que no Brasil, há décadas atrás, o direito tributário ele não era tão familiarizado assim, as cortes não eram tão familiarizadas assim com o direito tributário como elas são hoje. Então, isso é um processo, né? Isso precisa começar e é um processo. E é importante que a gente enxergue não só o private enforcement, mas também todo esse leque de atuação, né, que o Poder Judiciário tem e deve ter para auxiliar o CAD em complementar o que precisa ser complementado nesse nosso sistema brasileiro de defesa da concorrência. E aí eu queria trazer aqui numa perspectiva comparada, sabendo que o Andrew, né, ia fazer essa defesa prévia, né, Andrew, antes da minha fala, em relação a o que é que a gente pode aprender com os outros sistemas, né? Então eu trouxe aqui de uma forma muito crua, né, comparada aqui, mas sem pretensão de exaurir cada um desses pontos. E o que é que a gente pode aprender com qual foi a trajetória do private enforcement nas outras jurisdições? E as outras jurisdições que me vêm à mente, assim, que são realmente espelhos que a gente pode olhar, é os Estados Unidos, a União Europeia e a Inglaterra. Então, nos Estados Unidos, que é um sistema que eu tenho estudado bastante, a gente vai ter alguns itens estruturais que auxiliam nesse private enforcement. O sistema de discovery, né, que é assim invejado e às vezes muito criticado ao redor do mundo, porque os Estados Unidos, a litigância nos Estados Unidos, ela é extremamente adversarial e ela possui esse sistema prévio de revelação das provas, né, exatamente para que você não selecione apenas aquelas provas que você tem um discovery amplo. Então, você tem esse processo de discovery que antecede o trial. E isso é muito importante do ponto de vista da litigância regulatória e do private enforcement, exatamente porque, como o Luiz estava colocando aqui, um dos grandes desafios, economicamente falando, é quantificar esse dano. E quanto mais dados você tem, mais fácil vai ser a quantificação desse dano. E quanto antes você tem esses dados também, né? Segundo, a aplicação de Tremble Damages, a grande maioria aqui da audiência já deve
está familiarizado com esse conceito. Hoje no Brasil a gente usa o double damage, mas que foi inspirado no tremble damage americano, que é o dano triplo, que é um tipo de punitive damage. Então, isso, querendo ou não, incentiva, apesar de que, diferentemente do Brasil, viu, Andrew, em que a gente acumula double damage com juros, nos Estados Unidos a gente não tem essa possibilidade, né? O Michael estava até brincando comigo que, às vezes, ele queria não aplicar tremble damages para poder aplicar os juros, que valeria mais a pena, seria um efeito maior do que o efeito triplo, mas enfim, deixo aí para ele essa crítica aí. A utilização do júri, né? Nos Estados Unidos, o júri ele não é só para casos criminais, mas ele funciona para casos cíveis, e casos antitrust estão aí nesse rol. Então, a utilização do júri também é vista como um diferencial desse sistema. O sistema de ações coletivas, que, como o Andrew colocou aqui, é um sistema de opt-out. Então, você não precisa, como a gente tem no Brasil, dessa necessidade de que cada filiado da associação ou do sindicato é diferente, né? Seria um equivalente a um sistema opt-out. Mas se a gente pensa numa ação coletiva de associação, a gente precisaria que cada um dos associados optassem explicitamente por fazer parte dessa ação coletiva. Nos Estados Unidos, não. É um sistema opt-out, mas hoje você tem o desafio ali da certification dessa class action, né? Que passa por um sistema de certificação prévio. Mas, assim, a gente ainda está a anos-luz, né, de fazer com que o nosso sistema de ações coletivas chegue ao grau de desenvolvimento que o sistema americano atingiu depois de muito tempo. Mas eu tenho fé, acho que a gente está trilhando aí um caminho importante, porque as ações coletivas no Brasil não param, né? A gente tem tido muita demanda coletiva, especialmente do ponto de vista do direito ambiental, e que tenho certeza que está evoluindo no sistema. Depois, a distribuição das custas processuais, né? Nos Estados Unidos, cada um é responsável por suas custas, mas o caso do antitrust, você tem uma redistribuição do ônus unilateral. Então, isso é mais um benefício para os demandantes, né? Uma redistribuição unilateral das custas. E, finalmente, essa crítica ao over-litigation e a própria adoção do tremble damages, que tem muito a ver com a própria crítica da União Europeia, né? E a questão da leniência que o Andrew estava trazendo aqui. Até onde a gente quer o private litigation ser tão forte, né? Que seja tão forte assim. Será que ele estaria prejudicando, por exemplo, um programa de leniência? E uma hipótese que eu tenho explorado bastante aqui é que, na verdade, a leniência ela tem sido muito impactada pela cooperação internacional das agências, né? Na verdade, o medo de ser processado em múltiplas jurisdições é mais problemático do que propriamente apenas o private enforcement. O medo de ser processado assim por public enforcement mesmo, né? Ser multado pelas agências de defesa da concorrência. Então, será que a gente já não teria esse tipo de efeito ausente o private enforcement? É uma hipótese aí a se levantar. Depois, na União Europeia, a gente tem alguns itens interessantes também, né? O princípio da efetividade, da compensação integral e a ideia de uma justiça corretiva, né, Andrew? Que faz com que a gente não tenha, como, por exemplo, nos Estados Unidos, uma aversão ao tipo de dano indireto. Então, a Europa ela admite tanto danos diretos quanto danos indiretos. O grau de vinculação das cortes às decisões administrativas e às presunções relacionadas a cartéis, né? Então, a gente tem a diretiva, não sei aí, Andrew, que é o grande especialista, né, para dizer, mas não sei até onde isso tem, de fato, acontecido, né, da vinculação, por exemplo, uma autoridade concorrencial dá uma decisão e a autoridade concorrencial, o poder judiciário de outro país tem um grau de deferência grande ou pequeno em relação a essa decisão, né? Acho que isso varia muito de jurisdição a jurisdição. E a dimensão multijurisdicional do litígio, né? A União Europeia é um continente pequeno, né? Grande e pequeno ao mesmo tempo, né? Apesar de ter um grupo de consumidores muito extenso, os países têm dimensões geográficas menores. Então, isso faz com que seja mais fácil, e assim, os advogados europeus, geralmente, eles se especializam em múltiplas jurisdições. Então, você tem essa facilidade de trazer, né, um litígio em múltiplas cortes. E, finalmente, o Reino Unido, eu sou uma fã
do sistema do Reino Unido, viu, Andrew? Acho que o grande problema são os custos mesmo, né? Mas a experiência do CAT, ela é muito importante. Eu acho que ela pode ensinar bastante ao nosso sistema brasileiro de defesa da concorrência. O CAT, ele é um tribunal especializado, criado no Reino Unido, e que ele tem uma característica muito interessante, né, que apesar de ser um tribunal especializado, ele tem um mandato diferente do mandato das cortes, e ele tem, assim, se você olha os relatórios do CAT ao longo do tempo, ele tem uma eficiência decisória muito grande, ele tem um rito sumário para private enforcement, né, e toda uma diretriz para utilizar desse rito sumário. E tudo isso tem facilitado, né, apesar das críticas, óbvio, eu acho que o Brexit, eu concordo com o Andrew, o Brexit prejudicou bastante o desenvolvimento da questão no Reino Unido, mas, ao mesmo tempo, ainda é uma jurisdição favorável, né? Ainda é uma jurisdição em que o tema de private enforcement é levado muito a sério, é uma jurisdição muito favorável a novos demandantes. Então, assim, em linhas gerais, eu queria agradecer o convite do Luiz, queria agradecer o convite do IDP de estar aqui. As minhas observações são realmente, assim, no sentido de quem tem quisto, né, trazer ao Brasil uma perspectiva comparada. Eu acho que é muito importante a gente olhar para o que outras jurisdições estão fazendo e conseguir otimizar o nosso sistema. Acho que Diogo, Barreto, Cordeiro, todo mundo que está hoje no CAD tem essa preocupação, né, tem essa preocupação de otimizar o sistema, e foi uma discussão que aconteceu e eu vivenciei na 14.470, né? Que foi, assim, várias discussões sobre, vamos importar double damage, vamos trazer aqui algo que não fique tão ruim para os lenientes, para os compromissários de TCC, né? Vamos pegar o que é que o mundo tem de melhor e vamos tentar trazer de uma forma que se encaixe com o nosso sistema. E, né, claro que a Europa já está 10 anos à frente, como o Andrew falou, mas a gente já tem, né, quase 2 anos de vigência da nova lei, e a gente já está vendo, na prática, um interesse muito maior na demanda desse tipo de ação indenizatória. Então, acho que é só o começo. O STJ tem tido decisões muito interessantes também, que tem privilegiado, né, a nova lei, inclusive, o nosso limitation period novo, né, o nosso marco prescricional novo, tem sido também recorrentemente prestigiado ali pelas decisões do STJ. Então, acho que é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Da última vez que eu tive com o Andrew falando, e com o Luiz também, eu fiz uma analogia que eu acho que continua sendo verdadeira. A gente abriu as portas, né? Agora a gente precisa de um movimento grande para fazer todo mundo entrar, né? E é importante para a sociedade brasileira. Além a litigância privada, e eu faço aqui as palavras do Michael, viu, Andrew, que o advogado privado ele tem um papel de um private state attorney mesmo, porque o CAD sozinho ele não vai dar conta. O Brasil é muito grande, a gente precisa que o private enforcement complemente esse public enforcement, assim como acontece nos Estados Unidos, para que a concorrência ela não seja mais uma discussão só aqui do IDP, só em rodas privilegiadas, mas no brasileiro médio, né, que o brasileiro ele entenda a importância da concorrência para a economia. Para terminar, meu primeiro dia em Georgetown, e eu cheguei a uma faculdade jesuíta, eu fui na capelinha da faculdade, estava falando com o padre, e a primeira conversa que eu tive com esse padre, eu falei, né, ele perguntou qual era a minha especialidade, eu disse, eu gosto muito de antitrust, eu sou advogado economista, e ele sabia quem eram os commissioners do FTC, ele sabia qual era a discussão sobre antitrust e big techs, ele conhecia de defesa da concorrência, ele entendia, né, o papel da concorrência na economia, aquilo me marcou muito, porque é isso que os Estados Unidos vivencia hoje, a concorrência é a base da economia americana, e talvez um dia a gente consiga chegar nesse nível de difusão, né, da advocacia da concorrência no Brasil. Muito obrigada. Sofia, eu que agradeço. Posso dizer que eu estou bastante ansioso pela sua tese, mas acho que a gente está mais ansioso ainda pelo seu retorno. É sempre bom te ouvir. A gente sente muito a sua falta aqui no IDP e eu tenho certeza que seus alunos também sentem. Te desejo um bom retorno aí, que eu sei que
você está tendo uma missão para poder voltar, mas que você chegue bem. A gente trouxe aqui alguns pontos interessantes, agora voltando um pouco ao tema. Querendo ou não, os agentes econômicos eles são movidos a incentivos, né? Se uma autoridade ela só persegue agentes, se você tem leniência, a tendência é que os agentes parem de fazer leniências. Se você tem aí risco de ser apenados com multas muito grandes do ponto de vista private enforcement, você pode gerar esse efeito também de diminuição do incentivo de você ir atrás de uma leniência. Mas querendo ou não, como o Andrew também bem trouxe, é uma relação meio simbiótica entre o public enforcement e o private enforcement aqui. E talvez o Diogo aqui seja uma das melhores pessoas que a gente possa ouvir, porque é uma pessoa que tem muito tempo de experiência, já esteve aí em vários balcões dentro do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. É um prazer ter você aqui, Diogo, e faço novamente as palavras que a gente já te disse uma vez. Eu fiquei muito feliz e eu posso dizer que quase todos os advogados, com total certeza, também ficaram na sua nomeação. Obrigado pela presença. Obrigado, boa noite. Cumprimento primeiro o Andrew, bem-vindo aqui à casa. Eu também sou aqui aluno da casa, sou doutorando aqui na EDP. É um prazer estar aqui com a Sofia, com o Luiz e com tantos rostos conhecidos. O bom de falar por último, tem dois motivos, né? Primeiro, porque eu estou meio rouco por conta da gripe, então eu vou falar menos. Mas também é bom porque eu posso dialogar um pouco com tudo que foi falado aqui. E quando você me convidou, Luiz, no começo, eu olhando para o tema, os principais desafios e a sua relação com o Poder Judiciário, eu poderia falar de muita coisa aqui, como o Andrew colocou também na sua fala, né? Você pode trazer discussões que são muito atuais para a defesa da concorrência e para o enforcement da defesa da concorrência, como uma discussão sobre os objetivos do antitrust, o quanto isso está mudando com a questão da economia digital, questões relacionadas à sustentabilidade, e o quanto isso impacta, né, o quanto a adoção de novas teorias do dano e de novas metodologias de análise pode impactar em algo que foi construído, não só no Brasil, mas no Brasil, pelo menos nos últimos 20 anos, em termos de relação entre o enforcement administrativo e o poder judiciário. Quando a Sofia coloca aquela taxonomia ali e a relação básica do CAD com o Poder Judiciário, ela vem muito daquele poder revisional, né, do Judiciário como fonte revisora das decisões do CAD. E ao longo desses últimos 20 anos, o que a gente viu, e isso não é particularidade só do CAD, mas talvez de todo o sistema de agências reguladoras no Brasil, é uma deferência, de fato, do Poder Judiciário para, pelo menos em termos de mérito, com relação às decisões do CAD. Isso fez com que o sistema se fortalecesse, de uma certa maneira, criou uma reputação no CAD, que é o que permite, inclusive, a gente construir hoje um enforcement que de fato tenha alguma efetividade, um enforcement público que tenha alguma efetividade. Então, pegando essa mudança de rumo do antitrust, talvez, e aplicando isso na prática, se isso for feito de forma irrefletida ou não cautelosa, isso pode gerar um efeito contrário no Poder Judiciário e aí sim complicar ainda mais uma relação que já não é, como a Sofia disse, não é muito próxima, porque de fato o Poder Judiciário não lida, no Brasil, pelo menos não lida com o tema, com a frequência que lida, por exemplo, em outros lugares do mundo, né? Mas, assim, até para não fugir muito do que já foi falado aqui, eu vou falar um pouco também dessa relação do enforcement público com enforcement privado, né? E eu acho que, como eu já estou um tempinho no CAD, assim, desde 2007, eu posso falar que a política, quando ela começou, a política de combate a cartéis no Brasil, quando ela começou a ser construída de maneira mais efetiva e com instrumentos mais efetivos, como o acordo de leniência, com a possibilidade de fazer busca e apreensão e etc., ela sempre teve como, digamos assim, destino final a construção de um tripé, que se baseava no enforcement administrativo, feito pelo CAD, no enforcement criminal, ou seja, na possibilidade de punir criminalmente as pessoas físicas, os indivíduos, e no desenvolvimento de um enforcement privado para reparação de danos. Até porque a própria lei da defesa da concorrência já era assim na lei anterior e agora continua na lei 12.529, ela presume
um dano potencial para determinadas condutas e para cartel, principalmente porque a gente considera um ilícito por objeto, né? Ou um ilícito per se, como queiram classificar. E o que leva à consequência de que a investigação feita pelo CAD é uma investigação sobre a existência ou não da conduta e sobre a prova ou não da autoria dessa conduta. E não sobre os efeitos, não propriamente sobre os efeitos dessa conduta na economia. E a própria multa, existe uma discussão sobre isso, mas a própria multa ela é endereçada para ter esse caráter sancionatório, né, retributivo e dissuasório. Mas a própria lei determina que a reparação vai ser feita por meio de ação ou privada ou coletiva, mas vai ser feita judicialmente. Então, é necessário para que haja um enforcement, como foi colocado em números hoje aqui, é desnecessário repetir, o desenvolvimento do enforcement privado. E esse desenvolvimento, ele, de uma certa forma, hoje, ele, como a Sofia falou, hoje a gente conseguiu, de fato, ainda de maneira bastante inicial, abrir as portas para esse desenvolvimento. Durante algum tempo era mais importante que a gente tivesse o enforcement público, porque sem o enforcement público, é claro que você pode ter ação em standalone, mas sem o enforcement público você sequer tinha caso para ir atrás e fazer busca de reparação de danos privados. Então, durante muito tempo, os recursos e a própria priorização da autoridade, ela focou no desenvolvimento de um enforcement público, e aí nas duas vertentes, tanto no desenvolvimento do enforcement público no CAD, como de uma relação próxima com as autoridades de investigação criminal, para que também tivesse algum tipo de repercussão criminal, ao menos em termos de ameaça crível, para construir aí esse incentivo e esse maior, digamos assim, uma maior consciência da ilicitude com relação aos cartéis e ao prejuízo que isso pode causar na economia. Também se valendo um pouco da característica da nossa economia, né? Um país que enfim, tem tamanho continental, tem 5.000 municípios, muitos mercados são regionais ou locais, e a gente tem um CAD em Brasília, né? Então, sem o apoio de uma autoridade criminal, a gente não conseguiria também descobrir casos de cartéis. Então, isso foi um esforço que foi feito ao longo de muitos anos. E com a maturidade desse sistema, e, enfim, maturidade também do sistema de leniência, né, que para nós aqui no Brasil nunca foi, como em outros lugares, a única forma, ou pelo menos nunca foi o objetivo principal do programa de leniência se tornar a única fonte de casos do CAD, pelo contrário, né, até pela própria cultura latino-americana, a gente sabia que não é tão simples desenvolver um sistema de delação é, é, para esse tipo de ilícito, que é um ilícito que, enfim, implica numa certa coordenação e cooperação entre pessoas que são próximas ou que estão muito próximas. Então, até por isso, a gente, de uma certa forma, isso foi sendo desenvolvido para que a gente, depois de algum tempo, pudesse ter essa porta, um programa de leniência crível, né, que se sustente não sozinho, mas com base também no fato de que a gente julga casos e abre casos ex officio, e ao chegar nessa maturidade, aí sim, pensar em private enforcement. E o que atrapalhava bastante o private enforcement não tinha nada a ver com preservar o Instituto da Leniência, pelo contrário, era a falta de de uma relação mesmo normativa entre a Lei de Defesa da Concorrência e as leis que disciplinam as ações privadas e as ações coletivas. E a lei 14.470, ela vem para tentar ajustar esse sistema. Ela não é o desenho ideal, ela tem algumas inspirações, sim, tanto na Europa como nos Estados Unidos, mas ela busca, pelo menos, resolver alguns problemas. O principal problema era o problema da prescrição, né? Os casos no CAD tendiam a demorar bastante, e ainda geralmente casos de cartéis demoram bastante, porque são casos complexos, e a prescrição da ação privada ou da ação coletiva, ela começava a partir do momento da conduta, né? O que gerava um problema para quem queria ir atrás da reparação de danos, que era você propor a ação e o CAD sequer
ter dito a palavra final sobre a existência ou não da conduta. Então, isso era um problema bastante sério, além de um problema correlacionado, que é o problema de próprio acesso a documentos, a informações que sejam capazes de fundamentar uma ação privada ou uma ação coletiva. Então, esse foi o principal, talvez o principal ponto de mudança que a lei traz e que, de fato, possibilita que a gente crie um sistema de enforcement privado. E o segundo ponto era, assim, de proteger ou evitar, pelo menos, que não só o beneficiário da leniência, mas também aqueles que colaboram com as investigações no âmbito administrativo sejam prejudicados por terem sido os primeiros a trazerem, a aportarem documentos e provas e a confessarem a conduta perante a autoridade administrativa. É uma regra de ouro, praticamente, em sistemas de colaboração, que o colaborador não fique em situação pior do que o não colaborador. Então, esse era um outro ponto que precisava de ajuste. A inspiração de duplicar os danos e de retirar a solidariedade, ela vem, sim, em parte do direito americano, mas ela também se inspira no nosso direito do consumidor, que nas ações civil públicas já permitiam que se cobre o dano em dobro daqueles enfim, que cometem infrações contra o consumidor. Então, ali, esse foi um outro ponto que a lei buscou endereçar. Mas falta ainda bastante coisa, assim. Não é só isso permite que a porta se abra, mas ela não dá o caminho para que se faça, né? E uma talvez algum dos elementos que agora sejam necessários começar a tratar, a autoridade começar a tratar essa necessidade de simbiose de maneira um pouco mais efetiva. O que significa isso? Como já foi falado aqui, é muito custoso entrar com uma ação dessas, porque é muito custoso estimar os danos, é muito custoso produção de provas. Quando a gente fala de ação coletiva, então, a gente está lidando com um sistema que no Brasil é muito complexo. Você tem ações coletivas que são opt-in, ações coletivas que são opt-out, e você tem um terceiro tipo de ação coletiva que quem propõe é um ente que é o Ministério Público, que é um ente que vai propor para uma espécie de dano moral coletivo, que seriam os danos difusos. Inclusive, esse valor do dano reparado sequer voltariam para os prejudicados, ele seria revertido para a sociedade, como é a multa do CAD, o que também já gera um problema de talvez você estar punindo duas vezes ou sancionando duas vezes a mesma coisa. Então, é um sistema complexo, e que, de fato, pode ter alguma contribuição da autoridade mais proativa nesse sentido. A Sofia mostrou o acordo que a gente assinou ontem com o STF. Uma maneira de se fazer isso é colocar o CAD à disposição, ou pelo menos o Departamento de Estudos Econômicos do CAD à disposição para, depois do julgamento dos casos do CAD, fazer algum tipo de estimativa que poderia, por exemplo, ajudar a que se promovesse esse tipo de ação. Isso é um ponto que a gente pode fazer. Uma outra coisa que deveria ser feita, que a gente tem, inclusive, colocado como talvez um movimento futuro do CAD, é rever a nossa própria resolução de acesso a documentos, né? Ela foi feita num momento em que não existia a lei. Quando não existia a lei, existia, sim, um risco grande de você, ao dar acesso prematuro de documentos dos autos, você prejudicar justamente os colaboradores, o beneficiário da leniência e o compromissário do TCC, né, no nosso caso. Agora que já existe a lei, que existe toda uma proteção, existe também um espaço para a gente rever esse tipo de coisa. E um último ponto, assim, só dessa introdução aí sobre esse tema, é que eu também não vejo, assim como já foi falado aqui, uma correlação direta entre aumento do private enforcement e diminuição da leniência. E acho que tem até evidência empírica disso, né? Nos Estados Unidos sempre foi muito alto o private enforcement e sempre foi muito alto o nível de leniência deles. Então, se isso fosse verdade, por que isso não se aplicou a vida inteira nos Estados Unidos? Em outros países do mundo, em que a leniência também caiu, não existe nem digamos assim, o embrião de uma ação privada. Então, e a leniência caiu no mundo inteiro, né?
Então, talvez o que a gente precise, na verdade, e nesse ponto vou ter que discordar da minha amiga Maria Jaspers, a gente precisa, de fato, mergulhar um pouco no que em cada jurisdição e também internacionalmente gerou esse efeito de diminuição da leniência. Uma coisa que é meio óbvia é o aumento do custo. Quando você tem mais jurisdições fazendo ou possibilitando acordos de leniência, mais jurisdições relevantes perseguindo cartéis, em cartéis internacionais e com competência extraterritorial, você aumenta os custos de quem vai, enfim, propor esse acordo. Mas acho que não é só isso. Por exemplo, no caso brasileiro, a gente tem motivos bastante específicos. Existem outras leniências no Brasil depois de algum tempo, né? Então, você tem leniência anticorrupção, você tem colaborações premiadas de maneiras diferentes no âmbito criminal. Então, quando você trata, por exemplo, de casos que são cartéis em compras públicas, cartéis de licitações, você lida com um novo sistema, um sistema em que leniências têm que se conversar e não necessariamente se conversam. Isso pode ter, sim, desincentivado também um número de leniências que hoje a gente vê diminuindo. E também uma questão de que, e aí eu não vou falar que é a boa atuação das autoridades, porque eu estaria aqui, né, fazendo uma autoelegia que não cabe. Mas se você olha para o histórico das leniências no mundo, elas passaram por momentos de ondas, né? E em algumas dessas ondas, elas elevam os números de maneira talvez superestimada. Então, você teve ali os cartéis asiáticos de autopartes, que o mundo inteiro teve leniência a respeito disso. Então, os números de todos os países foram inflados por conta desses cartéis internacionais, que no fundo era o mesmo cartel internacional, né, dividido em várias autopartes, mas que vários países tiveram casos disso. Aqui no Brasil, a gente tem os casos da Lava Jato, né? Então, se você pegar do período de 2015 a 2018, você tem um boom de leniências que você nunca teve antes por conta dos casos da Lava Jato. Nos anos entre ali 2000 e 2008, por aí, você tem todos os cartéis internacionais, não de autopartes, mas de produtos de tecnologia que estavam sendo substituídos. Então, vocês têm o cartéis de LCD, de televisores de tubos. Então, ali também você teve um número inflado, né? E são cartéis internacionais, então eles são replicados em várias jurisdições. E agora a gente não tem nenhum movimento nesse sentido ainda. Pode ser que agora com essa mudança dos objetivos do antitruste surja um novo nicho que também faça inflar os números de novo, mas pelo menos por hora a gente não tem isso. Então, existe uma queda também que é explicada por conta desses fatores. E, de uma certa forma, e isso eu vejo muito nos Estados Unidos, tem um certo, não é um esgotamento do sistema de leniência, né? Mas é um pouco essa falta de equilíbrio, né? Se você, e um pouco o que o Luiz falou, assim, se você não abre casos próprios, se você não investiga ex officio, a ameaça não é crível, né? O incentivo de quem faz a leniência, ele não faz a leniência só porque ele se arrependeu. Alguns se arrependem, mas o que ele faz a leniência é quando fica mais custoso para ele se defender ou ser multado do que colaborar e ter ali todos aqueles enfim, aqueles riscos ali reputacionais e, enfim, de procurar autoridade. Então, eu acho que isso é um ponto também, e isso é um ponto que as autoridades têm refletido muito, né? Tá na hora de voltar a mostrar os dentes, talvez, né? Esse seja um ponto interessante. Então, tudo isso para dizer que eu imagino uma forma também de fortalecer, na verdade, o sistema, essa é criar um incentivo de que, de uma forma ou de outra, ele vai ser pego. Se ele não for pego pelo enforcement público, ele vai ser pego de verdade pelo enforcement privado. Se as multas do enforcement público não são suficientes para tornar esse incentivo tão alto, as multas do sistema conjugado, elas têm que ser suficientes para isso, né? Muitas vezes as pessoas repetem, e isso acontece muito numa discussão de dosimetria aqui no Brasil, repetem aquela fórmula do Gary Becker de que, né, você tem que fazer uma sanção que seja
autossuficiente, ela tem que ser autossuficiente para a pessoa não precificar e preferir fazer a conduta, e também não pode ser tão alta a ponto da pessoa não conseguir pagar e aí fazer a conduta porque é indiferente. E às vezes as pessoas tentam aplicar isso para multa administrativa. E quando o Gary Becker falou isso, ele não estava falando da multa administrativa, ele estava falando do sistema punitivo. Então, assim, é o sistema punitivo é que tem que ser suficientemente forte para trazer esse tipo de incentivo. E isso passa muito pela construção do enforcement privado, né? Que no Brasil ainda engatinha e ainda tem alguns desafios a passar. Um deles, alguns deles eu já mencionei, mas tem um para mim que para mim é o mais complexo, porque isso não dá para se inspirar nem na Europa nem nos Estados Unidos, porque o nosso sistema é bastante sui generis, que é a questão de como lidar com as ações coletivas, né? A norma não distingue ações privadas e ações coletivas, né? Então, em tese, você pode entrar com uma ação privada para pedir o dano em dobro, e o Ministério Público também pode entrar com uma ação privada para pedir o dano moral coletivo em dobro, e, eventualmente, um sindicato também pode entrar com uma ação privada e pedir um dano moral em dobro. Tudo isso sendo julgado por juízes diferentes, que também não são o mesmo juiz que vão julgar a revisão da decisão do CAD, que, embora façam uma deferência muito grande ao mérito administrativo, podem julgar diferente em algum momento, né? Então, esse sistema complexo, que não é do antitruste, é do judiciário brasileiro, do Poder Judiciário, do nosso sistema judiciário, esse ainda vai ser um desafio grande e talvez um outro esforço que deva partir da gente, né, partir da autoridade antitruste, é de aproximar o Poder Judiciário o máximo que a gente puder para que ele tenha também mais contato com a matéria e entenda um pouco essa sensibilidade. E eu, assim, eu sou muito cético com relação à criação de varas especializadas de concorrência. Eu acho que tem coisa mais importante para o Brasil resolver do que esse tipo de coisa, tá? Mas a gente, trazendo o Poder Judiciário para perto, a gente pode desenvolver algum tipo de cooperação que permita, pelo menos, que esses casos sejam unidos por prevenção, né? Usando as regras do nosso próprio processo civil. Mas é isso, é um caminho longo a trilhar, mas também a gente não pode deixar de olhar para trás e comemorar que a porta foi aberta e que hoje a gente tem condições de desenvolver esse enforcement privado. Obrigado. Eu que agradeço, Diogo. Também acho que tem vários pontos que você traz aqui. De fato, a gente viu um movimento cíclico de leniências. A Lava Jato é um bom exemplo mesmo. A gente teve 23 leniências aí sendo celebradas. Então, se você coloca isso ao longo do tempo, você quantifica de maneira diferente. A gente tem uma necessidade no Brasil premente da gente evoluir nas discussões de indenização de dano. A gente teve uma decisão recente no caso do cartel de Forex, do cartel dos bancos, que o caso em si ter iniciado antes da nova lei, não ia valer para esse caso específico as regras de prescrição que teriam sido adotadas na nova legislação. Então, a gente tem vários pontos ainda que a gente está pisando em ovos nessa discussão. Eu não sei se o Andrew quer fazer mais algum comentário sobre isso, se alguém teria alguma pergunta. Aqui também a ideia é a gente poder abrir para vocês para falarem, se tiverem alguma dúvida. Não sei se, Diogo, você tem mais algum ponto também para falar. Mas agora, você quer fazer um fechamento, alguma ideia de algum ponto que você queira abordar por fim? Not too much. I welcome very much the comments, Gaji especially, which echo, I think, in a very sensible and rational way. There are other reasons for the appearance of the private enforcement somehow impacting, and you gave excellent examples, which I'm going to steal from you. I do think there was a recent case, I think it was Braskem, that said the 14407 would be applied retroactively, including in the limitation, which is, again, good news. And I do welcome the Kaji and the judiciary moving closer together. And I believe that some of the judges are also looking at why the private enforcement in Brazil is taking so long. I've spoken with law firms, economists, judges, people with Kaji, and the number one reason why private enforcement is not seen by
litigation funders. This is really the bank that pays for very expensive. The number one reason is the length of time. It's just too slow. You may as well invest in London real estate if it's too slow. Justice delayed is justice denied, as the old saying is. Looking at how we shorten this, there are two components: shortening the private enforcement action and shortening what happens to CADE decisions as they go up and down like a yo-yo as the appeal after appeal after appeal. And this is one of the issues there. All of this length of time, all it is giving the cartelists more time and more courage, and they're earning interest as they're buying stocks and bonds. So honestly, I welcome the attitude of really the entire country to foment this. I have a personal, very high interest in Brazil doing it just the right way. And I love the fact that taking the best of the other jurisdictions and not just copying United States or Europe, but taking the best of each one. And this, I think, and I've heard this many times tonight already, the door is open, but we've got to walk through it. And I'm very pleased to be able to discuss and to be able to be part of this, I hope in some small way, to create what is really necessary, and which will be, I think, in Brazil, number one, absolutely the leaders in South America in this, without a doubt, and especially in front of Argentina, not just in football, but also in private enforcement. So thank you. Liberar a Sofia. Ela já falou que ia perder o gol se ela ficasse até o final. O gol dela era ela tá vendo outra.